A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e nós vamos começar a detalhar um pouco as cartas às 7 igrejas da Ásia que nós vimos os prêmios na última aula. Então a gente vai agora começar a descrever um pouquinho melhor cada uma dessas cartas. E a gente vai com bastante calma, então cada um dos irmãos pode fazer depois seus apontamentos, dúvidas, sugestões, se não gostou do jeito que essa aula foi feita aí para vocês, ok? Então, começamos, primeira carta escrita à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 7. Então, Apocalipse 2, verso 1 ao 7. Diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando nós vemos isso, e aí talvez ficou meio rápido, na aula passada eu falava destinatário e remetente bem descritos. Destinatário e remetente bem escritos e qual que era o prêmio. Bom, destinatário, ou seja, aquele que está recebendo a carta, versículo 1 deste capítulo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, o destinatário é o anjo da igreja. Entenda aqui como o anjo como a figura de um mensageiro. Então, a gente poderia imaginar como o pastor responsável por aquela igreja, por aquela obra, as pessoas que estavam envolvidas em manter a mensagem do Senhor dentro daquela igreja, mantendo tudo aquilo que eram as ordenanças do Senhor para a igreja naquele tempo. Então, este é o destinatário, o anjo da igreja de Éfeso. O remetente, Cristo se apresenta aqui da seguinte forma: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, Cristo dizendo: eu sou aquele que tenho na minha destra as 7 estrelas. Mas quem são as 7 estrelas? Quais são os 7 castiçais? Versículo 20 de Apocalipse 1 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui deixa bastante claro, né? Quando ele fala aquele que tem à destra as 7 estrelas, ele está falando aquele que tem o controle e que tem na sua mão a vida dos 7 anjos responsáveis pelas 7 igrejas. E ele é o mesmo que anda no meio desses 7 castiçais, ou seja, ele anda no meio da sua igreja. Ok? Então esse é o versículo. Qual é o conteúdo dessa carta? Ele começa apontando, nesse caso, algumas qualidades da igreja de Éfeso. Quais são elas? Eu sei as tuas obras. Eu sei
teu trabalho e a tua paciência. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Então, olha as qualidades dessa igreja. Interessante, o que é obra e trabalho? Qual que é a diferença? Trabalho é a atividade que alguém faz. A obra é o resultado desse trabalho, é o resultado dessa atividade. Então, o Senhor começa dizendo, eu sei quais são os resultados de todo o trabalho que você tem feito. Eu sei quais são os frutos que como árvore você tem dado. E mediante a todo o seu trabalho, que eu também conheço. E é interessante que ele diz, complementando a ideia do trabalho, no versículo 3, que trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, o anjo da igreja de Éfeso era alguém que estava determinado a fazer o trabalho do Senhor, a fazer o trabalho pelo nome do Senhor. Ele não estava fazendo por vanglória, ele não estava fazendo para si mesmo, mas ele estava trabalhando em prol do nome do Senhor. E ele estava trabalhando de uma forma em que ele não se cansava. Ele era incansável na sua tarefa. Ele permanecia sempre com muito ímpeto nas obras e nos trabalhos. Então, aqui é uma grande qualidade. Olha, você tem trabalhado, tem sido alguém que tem posto a mão no arado e tem permanecido com a mão no arado, e isso tem rendido frutos. Isso tem rendido uma obra que eu conheço. Eu tenho visto a tua obra. E ele fala de paciência. E ele complementa no versículo 3. Sofrestes e tem paciência. Porque a gente vê também Paulo escrevendo que a tribulação produz a paciência. Então, a gente já falou em algumas outras vezes, e eu acho que não só de mim, vocês ouviram isso também, que às vezes a gente pede paciência e daí vem tribulação e a gente começa a reclamar, mas a gente não entende que a tribulação, segundo Deus, produz a paciência nas nossas vidas, para que nós sejamos exercitados e alcancemos a paciência. E ele diz aqui, sofreste e tens paciência, ou seja, passaram pelas tribulações e isso gerou em vocês paciência. Um ponto que não fica descrito aqui, mas penso eu, será que só parou na paciência? Isso pode ser um problema, né? Será que ele conseguiu ir evoluindo? Será que a paciência gerou a experiência gerou a esperança, e a esperança está lá instaurada, não trazendo confusão? Não sei se chegou nesse ponto, né? Porque ele vai dar um grande defeito aqui, e a gente vai ver na sequência dessa igreja, do anjo da igreja de Éfeso. Mas outra coisa que ele aponta como qualidade nesse texto para esse anjo da igreja de Éfeso, ele diz, não pode sofrer os maus. O que ele está dizendo aqui? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa ideia que ele está falando aqui, alguém que não tem relação ou vivência com aqueles que são perversos, com o ímpio, com a impiedade, com aqueles que não querem saber das coisas de Deus. Deixando claro, nós teremos algumas relações com pessoas que não acreditam de Deus, né? Colegas de trabalho, pessoas ao nosso redor, nós devemos respeitá-los, devemos amá-los, mas eles não podem ser as pessoas a quem nós recorrentemente recorremos para termos conselhos, para termos palavras de sabedoria ou qualquer coisa desse gênero. Nós precisamos estar assentados e viver
rodeados por aqueles que também podem nos abençoar, espiritualmente falando, ok? Então, não pode sofrer com os maus. Então, não tem esse relacionamento com os maus. Não fica neste contínuo relacionamento que não traz nenhuma experiência de vida com Deus, ok? Aí ele também diz outra característica interessante do anjo da igreja de Éfeso, que é o seguinte: puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e achaste eles mentirosos. Como nós podemos, pense você aí, entender quem é ou não um apóstolo? Um apóstolo poderia ser traduzido como um missionário ou alguém enviado por Deus para fazer uma obra, ok? Então, como você reconhece quem é ou quem não é do Senhor? Como você põe à prova essas pessoas para ver se eles são verdadeiros ou se eles são mentirosos? Tem muita sabedoria aqui, né? Tem muito do conhecimento de Deus, tem muito de uma relação de intimidade com o Senhor. Então, é interessante porque essa igreja conseguia entender e discernir aqueles que estavam fazendo as coisas porque foram verdadeiramente enviados por Deus e aqueles que não, que eram mentirosos. E o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Deus é verdadeiro. Ele não tem parte com a mentira. Então é interessante. Além disso, tem mais uma qualidade nessa igreja. Ele diz: aborreces as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Aí depois a gente vai ver mais na frente, na terceira carta escrita a Pérgamo, um pouco sobre a ideia de quem eram esses nicolaítas. As obras dos nicolaítas se assemelham à obra de Balaão. Lembra que Balaão fez? Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas toda vez que Balaão tentou lançar uma maldição, Deus fez com que isso fosse revertido em bênção e ele não pudesse proclamar maldição contra o povo escolhido de Deus. Visto que ele não conseguia fazer isso, ele falou assim: olha, eu vou te ensinar a como fazer este povo tropeçar e ser maldito. E com isso ele ensinou a Balaque a lançar armadilhas e para que o povo de Deus fosse atrás de outros ídolos, seja prostituição espiritual, e também fosse atrás de outras mulheres, prostituição e coisas imundas. E eles então seriam amaldiçoados. Por quê? Porque eles sairiam debaixo da bênção do Senhor, sairiam das ordenanças que Deus tinha proposto. Ok? Então, essas são as obras dos nicolaítas: corrupção, idolatria, seja carnal ou espiritual. Ok? Essas são as qualidades. Mas aí vem uma grande ressalva, um grande desafio que Deus coloca para o anjo dessa igreja. E ele vai falar assim: tenho, porém, contra ti uma coisa. Deixaste o primeiro amor. Em algumas versões, deixaste a primeira caridade. Quando nós lemos isso, nós precisamos entender o seguinte: a grande preocupação de Deus para este anjo era que ele executava as coisas, mas não o executava porque ele amava. Ele não executava com o propósito que Deus tinha feito. Porque Deus, em tudo, ele nos ama e por isso ele age sobre as nossas vidas. Porque ele nos ama, ele nos corrige. Porque ele nos ama, ele nos instrui sobre a verdade. Porque ele nos ama, ele também nos abençoa. É tudo fruto do amor de Deus. É tudo fruto deste amor sacrificial com um propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, essa
é o grande problema do anjo da igreja de Éfeso. Você não está mais praticando as obras pelo amor. Você não está mais amando. E aí fica o desafio diante deste problema, que o texto vai dizer no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Este é o desafio ao anjo da igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, primeiro ponto. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por que Jesus fala isso para ele? Ele precisa primeiro saber quando foi que ele parou de amar. Isso é realmente importante. Aonde é que eu deixei de caminhar conforme Cristo me ensinou? Qual foi o momento em que eu dei algum tipo de brecha e deixei de amar as pessoas, deixei de amar a Deus, deixei de fazer a obra por amor? Eu primeiro preciso encontrar isso. Aí precisa haver arrependimento, quer dizer, eu não desejo mais fazer isso. Eu sinto tristeza por ter feito algo errado e quero voltar atrás. E quero deixar de fazer. Né? Aquele que se arrepende, ele larga as obras que está fazendo, larga os frutos que não são bons e quer deixar tudo isso para trás para voltar ao caminho correto. Precisa ter arrependimento e a prática das obras, das primeiras obras, ou seja, praticar de novo com aquele amor. Voltar ao intuito de fazer as coisas porque você ama, porque daí você estará representando quem Deus é. Deus nos ama e faz para as nossas vidas. Aí tem uma consequência. Como todas as coisas que Deus propõe, Ele coloca no nosso caminho para que nós escolhamos o caminho que nós queremos seguir e as consequências da nossa escolha. Se o anjo da igreja não se arrepender, não quiser voltar à prática das primeiras obras, não entender qual foi o lugar da onde ele caiu ou onde ele parou de fazer o que era correto, então diz o texto: brevemente virei a ti e tirarei o teu castiçal. Ou seja, anjo da igreja, se você não fizer segundo a vontade de Deus, outro fará, porque você não estará mais neste lugar. Deus é aquele que constitui o governo aos homens, tanto aqueles que creem no seu nome, como aqueles que também não creem. Deus tem poder sobre toda a humanidade. Da mesma forma, Ele então instaura aquele que governa sobre a casa do Senhor, porque acima de qualquer um dos pastores, apóstolos, presbíteros, qualquer um que seja aquele que é o líder da igreja, precisa estar o Senhor. Se o Senhor não estiver sobre ele, este líder será tirado e será posto um novo líder que seja segundo a vontade de Cristo Jesus, do Senhor, que faça as obras que Deus pede para ele. Agora, como a gente falou na última aula, consequência para o bem, se você vencer esse desafio, se você conseguir fazer isso, então dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, como dissemos na última aula, isso tem a ver com pelo menos duas coisas. Uma delas é acesso à presença de Deus e ao paraíso de Deus. A segunda é a vida eterna. Então, com isso eu fecho essa aula de hoje, que os irmãos entendam, né? Destinatário, remetente, qualidades, o grande problema e desafio que é proposto por Deus para o anjo da igreja
E com isso nós podemos tirar as lições para nós. Nós precisamos fazer tudo. Tudo o que fizermos tem que ser baseado no amor que vem de Deus. Nós amamos, por isso oramos. Nós amamos, por isso nós gravamos vídeos. Nós amamos, por isso nós cantamos louvores. Nós amamos, por isso nós estamos em comunhão. Ok? Tudo isso deve ser movido pelo amor de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, no nome de Jesus Cristo.